Então vamos falar um pouco de estatística, né? Essa eleição que se avizinha, e como a gente comenta aqui, né? É talvez a primeira eleição que acontece 4 anos depois da eleição anterior, sendo que parece que a gente não parou de falar de eleição ou discutir eleição nenhum dia desde 2018. É uma eleição contínua, uma coisa muito curiosa. Mas a eleição de 2022 tem uma característica importante, que a gente não pode comparar com a eleição passada de 18 ou com outras eleições que não sejam as que eu vou dizer. É uma eleição que envolve reeleição. A eleição que envolve reeleição é diferente, mas muito diferente da eleição que não envolve reeleição. Mas como assim? Ou alguns vão dizer óbvio? Não. Nem é óbvio, nem é não óbvio. A eleição que envolve reeleição, ela é diferente da eleição que não envolve reeleição, porque quando você não tem reeleição, todos os candidatos se apresentam, em geral, e a gente não teve nenhum candidato que disputou uma eleição sem que seja reeleição, tendo ocupado a presidência da República. É como se agora, por exemplo, na próxima eleição, o Bolsonaro não fosse candidato e só o Lula fosse candidato. Então você teria um ex-presidente disputando uma eleição, sendo que ele estaria buscando uma reeleição, mas não na sequência. Em geral, você teve no Brasil eleições sem o candidato a presidente disputando e eleições em que o candidato a presidente disputou. Nas 3 vezes em que o candidato a presidente disputou, leia-se Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, os 3 venceram. Então, se a gente for usar estatística, exemplo daquela que eu usei há pouco, em todas as vezes em que o Fábio França comandou as carrapetas, comandou a mesa de áudio da Band News FM sem a presença da Débora Alfano, a gente começou ao meio-dia. Só aconteceu uma vez. Então a gente tem uma história de reeleição muito curta. Foram 3 tentativas de reeleição com 3 reeleições bem-sucedidas, 100% de aproveitamento. Bom, é natural imaginar que conforme o tempo vai passando e conforme a reeleição, se ela continuar no nosso calendário, for acontecendo, de vez em quando algum presidente não vai se reeleger. Mas como a gente tem uma história muito curta de reeleição, não dá para tirar muita conclusão a respeito da reeleição na nossa história política. A gente tem que recorrer a países onde a reeleição tem uma tradição muito longa para entender o que há de diferente entre uma eleição com reeleição e uma eleição sem reeleição. De forma geral, e nós vamos ver um número aqui daqui a pouquinho, quando você não tem uma reeleição, os candidatos são aparentemente todos iguais. Claro, um deles pode ser apoiado pelo presidente da República, como aconteceu quando a Dilma disputou a primeira eleição e ela foi apoiada pelo presidente da República, ou quando Serra disputou a sua eleição e foi apoiado pelo presidente da República. No caso, o Fernando Henrique, em 2002, apoiou o José Serra. Espirrei, desculpa. E a Dilma foi apoiada em 2010 pelo presidente Lula. Então, neste caso, em que houve uma tentativa do presidente de fazer o seu sucessor, um conseguiu e o outro não conseguiu. Aí já muda. Mas não é o caso dessa eleição, porque o Bolsonaro será candidato. Então, digamos que o Bolsonaro se reeleja, a eleição de 2026 é que terá essa característica. Teria, se ele disputar e for eleito, aí é uma hipótese. Aí sim, aí ele estaria apoiando alguém. Nesse caso, quando você tem uma eleição em que o presidente não é candidato, você não está julgando apenas o governo dele, você está julgando também os atributos de alguém que é uma novidade. A Dilma era uma novidade, o Serra era uma novidade. Mas o Serra já tinha sido governador de São Paulo, o Serra já tinha ocupado vários cargos políticos, a Dilma não. Bom, nesse caso, independente disso, uma parte importante da sociedade não acompanhava a trajetória política do Serra, que foi toda em São Paulo. Então, para o eleitor de outras regiões do país, o Serra era uma novidade, tinha que ser apresentado.
E ele estabelecia a conexão com o governo que o apoiava da forma como ele achava melhor. O Serra não pegou o projeto do Fernando Henrique, botou debaixo do braço e saiu por aí. A Dilma, sem muita alternativa, posto que não tinha uma biografia política importante, ela virou a mãe do PAC, a mãe de um programa do governo, e em muitos lugares as pessoas diziam: eu vou votar na mulher do Lula. Como em alguns lugares as pessoas achavam que a Dilma era a esposa do Lula. Em outros lugares era a candidata do Lula, não quero saber quem é, não importa, o Lula presidente, apoiando. Mas quando você tem uma reeleição, o que está em discussão é o governo do candidato, e não a pessoa que o presidente apoia e que tem novos atributos, novas características, novos comportamentos e temperamentos que precisam ser analisados. Ela é legal, ela não é legal, onde ela nasceu, se ela é casada, se ela não é casada, como é que foi o passado dela. Se ela, quando a Dilma era presidente, todo mundo já sabia isso dela. Então, não tinha muito o que discutir. Quando o Lula foi candidato à reeleição, todo mundo meio que já sabia também, não tinha muito o que discutir. Agora, com o presidente Bolsonaro é a mesma coisa. Ele está mais do que conhecido. O jeito dele, a forma como ele fala, o que vai ser discutido é o governo do Bolsonaro, né? E, como eu disse, como a gente não tem uma tradição no Brasil de reeleição, e só 3 disputaram e os 3 venceram, não dá para a gente dizer que o próximo vai vencer, nem que vai ser derrotado. Daí porque, volto a dizer, vamos beber no país onde a reeleição acontece há muito e muito tempo. Então vamos pegar os últimos 65 anos dos Estados Unidos. Então, do Eisenhower para cá, 1956, 10 presidentes disputaram a reeleição, dos quais 7 venceram e 3 não. Vê que quando você aumenta o número de reeleições, começam a aparecer os que disputaram e perderam, né? O que tinha em comum os 3 que disputaram a reeleição e perderam, né? No caso, o Jimmy Carter, o Gerald Ford e o Bush pai. Os 3 perderam. Os outros 7 venceram, né? Sendo os últimos e conhecidos o Obama, o Bush filho, o Clinton e o Reagan. Esses ganharam. E esses 3 que eu falei perderam. Foram os únicos que perderam, mas são 3 em 10, ou seja, 30% dos presidentes que tentaram a reeleição perderam a eleição. Aqui no Brasil, todos ganharam. Bom, o que eles têm em comum? Alguns enfrentaram guerra, outros estavam enfrentando uma crise moral e tal. Eu não estou colocando na conta o Trump, né? Estou colocando até o Trump, porque o Trump tem a pandemia. A pandemia é um negócio específico, diferente. Mas se a gente colocar na pandemia, a gente vai falar que 11 presidentes disputaram a reeleição e 4 perderam, né? Mas vamos ficar na história até o Trump para a gente analisar a pandemia em separado. Nessa matemática, aí há algo em comum entre o Bush pai, o Jimmy Carter e o Gerald Ford. Você pode analisar em particular a situação, a circunstância em que cada um estava, por que aconteceu. Mas em comum é o seguinte: há 6 meses da eleição, nenhum deles tinha mais de 45% de um governo aprovado. Não é o nosso bom e ótimo que a gente costuma fazer, é a aprovação ao modo do governo trabalhar. Nenhum deles passava de 45%. E todos os outros que se reelegeram passavam de 45%. Então, Obama tinha 46% de aprovação a 6 meses do fim, 6 meses da eleição. O Bush filho, 49%. O Clinton, 55%. O Reagan, 54%. Já o Bush pai, 37%. O Jimmy Carter, 32%. E o Gerald Ford, 45%. Esse estava no limite, porque acima de 45% todos se reelegeram. Até 45%, nenhum deles se reelegeu. Olha que curiosidade. Vale essa conta no Brasil? Não sei se vale essa conta no Brasil. Mas se essa conta no Brasil valer,
a gente tem os institutos que fazem a matemática do bom e ótimo, fica um pouco complicado. O instituto que tem feito a matemática de aprovação ao governo trabalhar é o Poder Data, que a Band divulga, né, em parceria com eles a cada tempo. Hoje, nos números mais recentes, mostra que o governo Bolsonaro tem 33% de aprovação. Então, nos próximos 4 meses, esse 33 teria que subir para 46. 13 pontos. 13 pontos sobre 33 dá mais ou menos, ele teria que subir 1/3, um pouco mais do que isso. Esse seria o desafio do governo Bolsonaro nos próximos 4 meses, caso valesse no Brasil a regra americana, a chamada regra de ouro americana, que tem valido nas últimas eleições, todas em que houve disputa. O Trump não atingiu essa marca também, mas ele estava no meio da pandemia. Não atingiu essa marca. Esse é o dado curioso, ou seja, não importa para o americano se o candidato, se o presidente é mal educado, bem educado, se o presidente fala bonito, fala feio, se o presidente dá muita entrevista, pouca entrevista, agrada a imprensa, não agrada, nada disso importa. Importa se ele atinge esse número ou se ele não atinge esse número. Assim valeu nos Estados Unidos nos últimos 65 anos. Valerá no Brasil? A gente vai saber com o tempo, e nós vamos construindo a nossa estatística. Então, o Fábio inaugurou a estatística de comandar a mesa da Band News FM sem a presença da Débora Alfano uma vez. A hora que tiver a 35ª vez e ele começar ao meio-dia, aí a gente vai poder dizer sim. Em 100% das vezes, em 45% das vezes, em 32% das vezes, a gente vai ter a nossa própria estatística. Por enquanto, os 100% do Fábio não vale muita coisa. E a nossa estatística não ajuda a tirar grandes conclusões. Mas é muito importante que a gente entenda que há, independente do que eu estou falando, uma diferença entre uma eleição disputada com o presidente no meio do jogo e uma eleição disputada com o presidente apoiando alguém fora do jogo, alguém que está chegando agora. Então, os programas sociais são importantes, a análise de tudo é importante, mas existem números que podem surpreender. E a gente fica olhando para outros comportamentos e fala, puxa, mas ele não fez um discurso pró-vacina. Bom, mas será que o número de pessoas que acha razoável o discurso do presidente passa ou não passa de 45%? Se passar de 45%, o discurso que ele fez, que do ponto de vista científico é absolutamente inaceitável, politicamente, eleitoralmente, pode ter o valor necessário para ele enfrentar a reeleição. A Dilma Rousseff, por qualquer critério que a gente avalie, fazia um governo ruim no seu primeiro mandato. Não era um bom governo. No entanto, as pessoas reelegeram. Como não tinha essa estatística que os americanos acompanham e que o Poder Data, que não fazia, não existia, não fazia esses números, a gente não tem como saber qual era, e não tem nenhum instituto com este dado disponível agora. Podemos até ver, levantar para ver se a gente acha algum. Os grandes institutos ficam no bom e ótimo, somando bom e ótimo. Aí não funciona. Os americanos não usam esse critério para essa conta que eu acabei de dizer. Mas fica aí a curiosidade. Fundamental a gente pensar. É muito diferente a eleição deste ano, que vem, da última eleição, em que não havia uma disputa de reeleição. Nenhum dos candidatos, só se o Temer fosse candidato em 2018 e não era, né? Então não tinha uma reeleição, como não foi em 1989, como não foi em 2002, como não foi em 2010, como não foi em 2018. A deste ano é com reeleição. Vamos acompanhar esses números. Esse é o número que o governo está olhando. A aprovação ao governo tem que subir para o Bolsonaro ter uma posição mais segura e saber o seguinte: eu estou no jogo com muita chance. Hoje a chance dele é um pouco menor, mas é também cedo para a turma da oposição
falar assim, ele é carta fora do baralho. Não, ele tem 4 meses, por essa lógica americana, para poder se posicionar, crescer e ver se as balas que ele tem na agulha são suficientes para dar a ele uma solidez e colocá-lo no segundo turno, que é tudo que ele quer, né?